Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina, do nosso módulo de hermenêutica das epístolas paulinas aqui na Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa quarta aula deste módulo, tratando sobre essas questões que Paulo apresenta dentro das suas epístolas, certo? Na última aula a gente começou a falar um pouco sobre a questão da pressuposição, né? De pressupostos que nós temos quando nós interpretamos a Bíblia. Nós deixamos as cartas na mesa e dizemos, aqui é a partir de onde nós cremos. Aquilo que nós construímos na nossa teologia parte, na verdade, desses pressupostos. E isso é muito importante que nós façamos, exatamente porque quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente precisa saber de onde a gente partiu, né? E entender essas questões a partir desses pressupostos. Então, qual é o papel dessas preconcepções, né? A ideia de neutralidade, esse ponto aqui é bem importante, ele tem perdido força, certo? Com o advento do pós-modernismo, que é a ideia de neutralidade. Como se eu pudesse chegar para a Bíblia e me desvencilhar dos meus pressupostos. Então, isso foi um pensamento advindo lá do modernismo, né? Do iluminismo, aquela ideia de que o homem, pela razão, absolutamente pela razão, pudesse chegar, enfim, ao conhecimento da realidade, o entendimento de como as coisas são e funcionam, certo? Então, essa neutralidade, ela era algo fomentado, então, ali com o advento do método científico, né, com Francis Bacon e tal, tudo isso trouxe essa ideia, né, um pressuposto também de que nós, pela razão, podemos chegar ao entendimento das coisas. E somente pela razão somente. E a razão ela seria suficiente para isso. O que aconteceu? O pós-modernismo veio, né, essa visão de mundo pós-modernista, um pós-modernismo que enfatiza já que a ideia da razão como absoluta começa a perder força e o pós-modernismo vai enfatizar já o relativismo, certo? A ideia de que é uma quebra já da força da lei da não contradição. O relativismo já vai dizer que uma coisa pode ser errada para mim e certa para você e tá tudo bem com isso, né? A gente pode seguir assim, com esse pluralismo de ideias, muitas vezes, mesmo que sejam contraditórias a si mesmas. E o que acontece? O pós-modernismo ele traz esse relativismo, um relativismo que muitas vezes, aliás, o relativismo que não faz o menor sentido, mas para eles não importa se não faz sentido, por quê? Porque se duas coisas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo, estarem válidas e ok, então não fazer ou não fazer sentido não faz muita diferença. Então o pós-modernismo traz muitos problemas, não é o nosso propósito aqui falar de uma forma muito acurada sim, mas quero dizer aprofundada sobre isso. A gente tem um outro espaço para falar sobre isso quando a gente fala sobre a hermenêutica somente, né, e também filosofia e tal. Mas uma coisa boa que o pós-modernismo trouxe foi exatamente uma lembrança necessária, certo? Uma lembrança necessária para evitar o mito da neutralidade científica. Porque é como se o pós-modernismo chegasse e dissesse: pessoal, esquece neutralidade. Todo mundo lê e vê a realidade a partir do seu próprio contexto. Ninguém pode se desvencilhar absolutamente dos seus pressupostos. Todo mundo é refém de alguma forma dos seus pressupostos. Todo mundo precisa desses pressupostos para entender a realidade. Ninguém se desvencilha deles absolutamente. Toda leitura é uma leitura enviesada, uma leitura que está ali sendo levada a partir de alguns pressupostos. E no final das contas o pós-modernismo está certo nesse sentido, está errado em muitos outros pontos, mas nesse sentido é uma lembrança necessária para nós. Nós não podemos esquecer que de fato nós somos seres situacionais
nós estamos situados em contextos específicos, certo? O problema é que o pós-modernismo vai além e vai dizer o que você lê da Bíblia aqui no Brasil, no meu caso, né? E uma pessoa que está lá na África, que nasceu num contexto de uma tribo lá africana, de um país em que ele possivelmente mora, que passe por guerra civil, e que passou fome quando era criança e tal. Essa pessoa que lê a Bíblia, ela lê a Bíblia diferente de mim, ela tem uma outra interpretação. Ele não vai dizer só que é uma lei de forma diferente, mas que chegam a significados diferentes da Bíblia. E que cada um, e que o sentido da Bíblia é o que cada um toma para si. Então, a Bíblia vai ser diferente do que é para mim e do que é para aquela pessoa lá na África, ok? E de fato nós precisamos reconhecer que há uma leitura e uma aplicação um tanto distintas, contudo, essas leituras, essas aplicações, melhor dizendo, elas partem de um significado único, que é o que o autor quis dizer. O autor da Bíblia não é africano nem brasileiro, o autor da Bíblia era um judeu que escreveu lá naquela época. Então, a gente precisa lembrar disso. Há um significado, e nós estamos em busca desse significado. O pós-modernismo, esse pensamento relativista vai dizer que não, é diferente e é isso aí mesmo. Cada cultura traz a Bíblia com o seu significado de uma forma absolutamente diferente e está tudo ok com isso? Não está ok. Estamos em busca de um significado. É aí que nós dizemos que o pós-modernismo está falso, certo? A lembrança de que nós somos situacionados, nós estamos contextualizados e que a nossa leitura tem relações e não só relações, mas também tem alguns comprometimentos, isso é fato, ninguém pode abrir mão disso. Contudo, não é que tenham vários significados, há somente um significado e aplicações distintas em situações distintas, ok? Então, é bom a gente lembrar disso. Há uma diferença grande entre o significado e a aplicação, certo? Significado e aplicação. São duas coisas bem diferentes, ok? Como assim, professor? Como é que elas são diferentes? O significado, ele diz respeito àquilo que o autor quis dizer, certo? Então, o significado, ele está ligado à intenção autoral. E a aplicação está ligada àquilo que acontece com o leitor, certo? É o efeito, né? Vamos colocar aqui o efeito sobre o leitor. São duas coisas diferentes. É claro que a aplicação, ela parte, certo, do significado. Ela vem daqui para cá. Nós entendemos o significado e então nós aplicamos, ok? E não o caminho inverso. Não é a aplicação, não é o meu entendimento que faz o significado. Na verdade, é o meu entendimento o significado, ele vai nutrir a minha aplicação, ele vai direcionar a minha aplicação, melhor colocando dessa forma, certo? Então, todos nós somos feitos de pressuposições, certo? Todos nós entendemos o mundo de algumas formas e essas formas já estão dadas para nós e elas nos acompanham na nossa investigação científica. Seja lá o que você for analisar, as suas pressuposições estarão acompanhando você. Vou dar um exemplo aqui sobre como a sua pressuposição ela vai acompanhar você na sua investigação. Alguém, por exemplo, que tem algumas pressuposições, por exemplo, como a Bíblia pode ter erros, a Bíblia não é não contraditória, a Bíblia é um livro como outro qualquer. Esses pressupostos dados,
quando essa pessoa for analisar, lembra lá o nosso exemplo lá de Tiago e Paulo, essa pessoa rapidamente vai dizer, não, estão dizendo duas coisas absolutamente diferentes. Um está errado aí, os dois estão falando coisas contraditórias. E sabe, normalmente essa pessoa, antes de pensar se os autores estão falando a mesma coisa de perspectivas diferentes e de que eles não estão contradizendo a si mesmos, normalmente essa pessoa já toma para si a primeira opção, que é que eles estão se contradizendo. E o que é isso senão ser levado pela sua própria pressuposição? Alguém que rapidamente já reconhece, aqui tem uma contradição. Normalmente muitas vezes isso que acontece com aqueles que têm pressupostos liberais, por exemplo, com relação às escrituras. O ponto é que nós precisamos detectar, certo? Detectar as nossas pressuposições e modificar essa nossa cosmovisão para que possamos entender o que Paulo quis dizer ao escrever suas cartas. Então aqui eu já estou entrando em um outro ponto de pressuposição. Aqui a gente falou de umas preconcepções mais amplas, né, que é a não contradição da Bíblia, a inerrância da Escritura e tudo isso. Agora eu estou falando de algumas pressuposições que são entendimentos formados anteriormente quando nós chegamos na Bíblia. Por exemplo, você pode ter alguma preconcepção de que quando Paulo fala sobre o ensinamento das mulheres na igreja, que aquilo está focalizando no fato de que não pode haver ordenação pastoral feminina na Bíblia, porque Paulo já deixou isso lá muito claro em 1 Timóteo. Outra pessoa que entende que a Bíblia, que essa prática é uma prática possível, talvez porque você foi criado em uma igreja assim, talvez porque você viu essa realidade de uma forma muito comum, então essa pessoa vai olhar para o texto com uma preconcepção diferente. Não, aqui Paulo deve estar falando desse jeito por conta da cultura da época. Não é bem isso que ele está falando, não. Ou seja, a minha preconcepção de um texto, ela já foi direcionando a um entendimento, a uma hermenêutica específica, certo? Então, nesse sentido, certo? Nesse sentido, nós sim precisamos detectar nossas pressuposições, dizer e realmente reconhecer. Não, normalmente eu sou levado a pensar que Paulo está dizendo que é contra o pastorado feminino, porque aqui diz dessa forma. E outra pessoa dizer, não, eu sou levado normalmente a crer que Paulo está falando contra o a favor, sei lá, do pastorado feminino, porque eu já cresci numa igreja assim, a minha denominação já é assim e tal. A gente precisa colocar as cartas na mesa, ou seja, nós precisamos ser intelectualmente honestos, ter honestidade intelectual e honestidade de pesquisa, né, para poder, consigo mesmo até, para poder não chegar na nossa pesquisa a simplesmente confirmar aquilo que eu já pensava. Eu quero simplesmente confirmar o que eu penso. Aí você vai lá na sua pesquisa e tal, já vai para o texto esperando que o texto diga o que você quer que ele diga. Mas às vezes o texto vai contradizer não a si mesmo, mas contradizer a você e a mim. E a questão aqui é que nós precisamos estar, primeiro, cientes das nossas preconcepções e dispostos a mudar a nossa cosmovisão quando a gente entende o que o texto diz. Ou seja, nós precisamos nos render ao texto. Eu não posso ficar preso à minha preconcepção, não posso ficar preso àquilo que eu acredito que o texto diz e me fiar nisso com todas as minhas forças. Não pode ser assim. Nós precisamos do texto, que o texto nos modifique, que o texto nos transforme, que ele molde a nossa cosmovisão e que eu esteja disposto a ser mudado por ele. Abrir mão daquilo que eu criei antes e criar uma outra coisa diferente. E muitas vezes a gente não está disposto a isso. Eu já dei aulas muitas vezes para alguns alunos e eu mostrei o texto de forma muito clara. Esse texto diz isso, ele está colocando claramente aqui. E o autor e os alunos, alguns não conseguiam aceitar, talvez pelas suas preconcepções.
Eu lembro de um debate que eu tive uma vez com uma certa pessoa sobre a questão do arminianismo. E eu peguei, não fiquei discutindo argumentos, eu peguei um texto específico e falei daquele texto para aquela pessoa. Ao invés dessa pessoa me contra-argumentar, né? Contra-argumentar a mim com relação ao texto, ela tentava usar argumentos que estavam fora do texto. E eu dizia, não, mas eu quero que você me explique esse texto da forma como você entende. Vamos lá, vamos tentar entender esse texto aqui a partir eu quero entender inclusive a sua cosmovisão. Eu não usei exatamente essa palavra, mas como é que você entende esse texto? E ficava óbvio que aquela pessoa não conseguia aceitar que o texto estava dizendo o que eu estava dizendo que o texto estava dizendo, que era muito claro, certo? Era muito claro que o texto dizia, era uma verdade lá específica contra o arminianismo, né? Ou seja, aquela pessoa ela não estava aberta, certo? Ela não estava aberta a abrir mão dos seus pressupostos. As suas preconcepções eram mais fortes do que a sua prontidão a mudar de ideia, a mudar de cosmovisão, ok? Se nós não podemos fazer isso, então nenhum aprendizado é possível. Nenhum aprendizado é possível. Se eu não estou aberto a abrir mão, se eu não estou disponível a abrir mão das minhas pressuposições para que eu seja mudado pela Escritura, então nós vamos ser sempre reféns das nossas pressuposições. Eu vou sempre ser refém daquilo que eu já acredito. Eu não vou poder mudar aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito é aquilo e acabou-se. Não tenho que mudar disso. Por quê? Porque eu já penso assim. E é assim que eu penso e pronto. As coisas vão ser assim daqui para frente, né? Eu não consigo mudar isso, certo? Essa é uma visão que acaba sendo uma visão nihilista, certo? Que contradiz a experiência humana. Como assim? Nós mudamos aquilo que nós acreditamos todos os dias pela própria observação. Você não pode simplesmente, não, eu acredito que o mundo é desse jeito, as coisas são dessa forma, etc. E pronto. Não, você muda. Por quê? Porque você não sabe de todas as coisas. Você precisa ser transformado. Você precisa mudar concepções. E aqui eu ainda nem estou entrando no mérito do que você vai mudar. Eu só estou dizendo que você precisa estar disposto a mudar, certo? Você precisa estar disposto a abrir mão disso. Às vezes você não está disposto a abrir mão, eu não estou disposto a abrir mão por alguns comprometimentos que nós temos. De repente, abrir mão de algum entendimento de algum texto possa significar que você precisa deixar o ministério da sua igreja, porque lá não se aceita esse tipo de pensamento. Pode ser que abrir mão de um certo entendimento pode fazer com que você abra mão não só do ministério da sua igreja, mas tem que fazer você sair da sua igreja e ir para uma outra igreja. Será que a gente está disposto a fazer isso por amor da verdade da palavra de Deus? Será que a gente está disposto a fazer isso? Eu conheço um caso em que uma igreja mudou. Ela não simplesmente mudou alguns pensamentos, ela mudou absolutamente. Ela continuou sendo aquela igreja com as mesmas pessoas, muitas saíram, mas o mesmo pastor e um grupo específico de pessoas. Ela mudou completamente. Uma igreja se tornou reformada, era uma igreja que não era, e aí se tornou reformada, com ensino reformado. Mudou o nome, inclusive. Por quê? Por uma questão de convicção. Aquele pastor e aquela igreja, aqueles irmãos que ficaram, eles simplesmente entenderam, abriram mão do seu pressuposto de anos e anos pensando do mesmo jeito e mudaram. Tiveram um twist aí, né? Uma mudança grande na forma como pensavam, e tanto que a igreja praticamente mudou absolutamente. Ou seja, a questão é, nós podemos sim mudar a nossa percepção pré-concebida sobre algo, e no que se refere à palavra de Deus, podemos contar com o Espírito Santo, certo? Primeiro, nós podemos mudar a nossa percepção, e isso é possível, certo? E sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda, certo? A moldar a nossa visão de mundo
e nós sermos então transformados naquilo em que estamos errados. A vantagem de falar com relação à palavra de Deus é que o Espírito Santo ele trabalha a favor, ao nosso favor, né? Primeiramente, melhor ainda, é que ele trabalha a partir do próprio Deus, né? Ele sendo o próprio Deus. Então, juntamente com Deus, podemos contar com Deus para nos transformar. Então, não é simplesmente um abrir mão de mim mesmo e eu com a minha própria força, mas o Espírito Santo nos transforma. Eu só preciso estar aberto à transformação dele, né? Ele não vai ser coercivo comigo. O Espírito Santo vai trabalhar em mim, né? Se assim a gente estiver aberto a mudar a nossa mente, a ser transformado, né? Não é que eu estou dizendo para Deus o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas a questão é, eu preciso estar disposto a abrir mão daquilo que eu penso, se aquilo que eu penso está errado, ok? Nós não temos toda a verdade. Eu lembro que eu sempre falo nas minhas aulas com os meus alunos, que o fato de que nós temos muitas denominações, muitas igrejas, muitas placas de igreja por aí, isso acaba sendo isso é uma coisa às vezes ruim, mas isso é uma consequência de uma coisa boa. Ou seja, depois do livre exame das escrituras, depois de que a gente deixou essa unificação da igreja católica, cada um interpreta a Bíblia por si só e dentro da sua comunidade. E isso fez com que surgissem várias comunidades pensando diferentes, de forma diferente umas das outras. Por quê? Porque agora cada um pode interpretar, não está mais unificado. Isso é uma coisa boa, certo? Isso é uma coisa boa. Antes era só uma pessoa, né? Uma instituição que definia o que estava certo e o que estava errado. Hoje só existe, na verdade, depois da reforma e todo o trabalho dos reformadores, nós temos várias visões, ok? É claro que muitas delas estão erradas em muitos pontos, estão certas em outros pontos, ok? Então nós temos presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos, e a gente poderia citar aqui vários, e depois da reforma aí, né, já mais próximo ao nosso tempo, temos então depois os menonitas e depois os assembleianos, né, os pentecostais, e a gente poderia falar muito aqui sobre denominações. A questão são muitas denominações, e dentro dos batistas tem várias ramificações, presbiterianos várias também, os próprios pentecostais várias ramificações, que surgiram a partir também de pessoas que entenderam de forma errada. As próprias seitas, né, são formadas também muitas vezes, né, os testemunhos de Jeová, por exemplo, né, saíram também de uma ramificação de uma igreja evangélica, poderia estar outros aqui também, mas enfim, quanto você quer estar disposto a abrir mão para ser transformado no seu pensamento? Cuide disso, porque a interpretação das epístolas, elas acabam por muitas vezes nos colocar, certo, na parede e mostrar assim para você, olha, agora você precisa mudar. Isso aí que você pensava não é bem assim. O mundo não é bem assim da forma como você pensava. Tem muito mais coisa, certo? E isso pode ter um efeito de fazer você ter que ser transformado, fazer você ter que mudar de um jeito ou de outro, ok? Estou falando tudo isso porque as pressuposições elas geram na gente essa necessidade, e eu espero que você esteja disposto a isso. Não estou dizendo que você tem que mudar de igreja hoje, de hoje para amanhã, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que analise os seus pressupostos e seja ciente deles e seja honesto sobre eles também. Honesto, eu tenho esses pressupostos. Eu tenho mais dificuldade de mudar nessa área porque eu fui criado assim. Então eu sou dispensacionalista porque minha família toda, há gerações de igreja que é uma igreja dispensacionalista, ou eu sou aliancista porque eu fui criado assim, então eu tenho mais dificuldade de mudar o meu pensamento por essa razão. Isso é ser honesto, ok?
E mais do que isso, preciso estar disposto a mudar caso perceba que estou pensando de forma errada. Ou seja, estou disposto a abrir mão das minhas pressuposições. Isso é importantíssimo na nossa compreensão do texto bíblico, ok? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula vamos prosseguir nesse assunto e em toda essa ideia. Um grande abraço, que Deus abençoe.